Grande Prêmio da Inglaterra, uma excelente classificação, corrida movimentada e uma surpreendente McLaren. Vamos analisar a telemetria, tentar entender se a McLaren é isso tudo mesmo. Classificação. Uma sessão muito complicada que começou úmida e sem o DRS habilitado. Isso dificulta a todos conseguirem uma boa volta, se manter na pista, tentar não errar e aproveitar cada volta com ela secando. No Q3, a pista já estava seca. Max Verstappen dominou novamente, mas o que surpreendeu mesmo foram as McLarens fazendo P2 e P3. Norris já havia mostrado na etapa da Áustria que as atualizações pareciam ter funcionado, mas a classificação de Silverstone serviu para confirmar. Piastri, que não foi muito bem na Áustria porque estava sem as modificações, conseguiu um excelente P3, apenas 1/10 de Norris. As duas Mercedes apenas em P6 e P7, mostrando que em termos de desempenho em uma única volta, a Mercedes não encontrou ganhos consistentes. A classificação das duas últimas semanas foi com a pista limpa e não vimos muito progresso, mas o seu ritmo de corrida melhorou muito. Mas ainda falta entender como conseguir melhorar em uma volta lançada. Pérez, mais uma vez fora e dessa vez nem chegou a ir por Q2. Ferraris também surpreenderam, mas negativamente. Todos esperavam uma performance bem melhor na classificação, como foi lá na Áustria. Aston Martin também parece ter se atrapalhado com as modificações. Desde que foram introduzidas, o bom desempenho sumiu. Analisando a volta da pole de Max Verstappen contra a volta do segundo colocado Norris, dá para perceber como a Red Bull continua ainda a prevalecer nas velocidades de DRS. Veja que nas retas sem DRS a McLaren acompanha bem, na mesma velocidade, mas quando o DRS abre, aqui por exemplo a diferença foi de mais de 10 km por hora. O que chama atenção mesmo é o desempenho da McLaren em todas as curvas, não é só nas curvas de alta como pensávamos. Veja como o Norris consegue ser mais rápido nas curvas 3 e 4 e até nas curvas 16 e 17 que são de baixa velocidade. Mais rápido na curva 1 e 9, que é de alta velocidade. Pela classificação, faltou para a McLaren encontrar essa diferença no DRS e um pouco nas freadas, mas diante do que vimos no início do ano, é impressionante a evolução. Antes de falar da corrida, quero destacar a velocidade da Williams. Olha o comparativo entre Albon e Verstappen. Albon consegue ser mais rápido que Verstappen em cerca de 2 a 3 km por hora fora da zona de DRS. E mesmo com o DRS aberto nos dois carros, Albon consegue ficar muito próximo, apenas 1 km por hora abaixo. Nenhum outro carro conseguiu isso até aqui. Essa queda no final da reta de Albon é a queda de energia do ERS. Antes de falar da corrida, se você ainda não se inscreveu, essa é a hora. É de graça, ajuda o canal a continuar crescendo. Falando sobre a corrida, Norris largou muito bem e Max Verstappen novamente largando mal, deixando distracionar logo que ele arranca. Max passou Norris com certa tranquilidade de DRS aberto e depois da volta 10 começou a abrir quase meio segundo por volta. Mas mesmo assim, ritmo muito forte da McLaren em comparação à Red Bull. A McLaren foi o carro que mais se aproximou da Red Bull até aqui. A parada precoce de Leclerc, que em teoria brigava com Russell. Na minha opinião, eles eram o quarto melhor carro nessa corrida apenas. Portanto, eu consigo entender por que eles tentaram uma estratégia diferente dos outros para tentar fazer dar certo mesmo sem ter um ritmo. Mas não funcionou. Leclerc era mais lento que Russell, mesmo com os pneus duros novos contra os macios de 18 voltas de Russell. E por falar dos dois, excelente ultrapassagem de Russell em cima de Leclerc na volta 31. Momento da corrida. Albon consegue com a super velocidade em reta ultrapassar uma Ferrari. Sobre a estratégia da McLaren de colocar pneus duros ao invés de macios e que na hora todos nós pensávamos que ia dar errado. Em teoria, o pneu duro deveria ser 1 segundo por volta mais lento que o macio. Além disso, o pneu duro sempre é mais difícil de se chegar na temperatura, mas a temperatura mais amena em Silverstone pode ter feito a diferença. Tanto na Áustria quanto em Silverstone foram as corridas com temperatura mais baixa e isso pode ter ajudado a McLaren. Não é à toa que Norris disse não estar muito animado para a próxima corrida. Na Hungria deve ter muito calor e se a McLaren estiver ganhando temperatura com facilidade, essa temperatura deve passar do ponto lá. No final da corrida foi bem claro que os pneus macios tiveram uma queda de performance a partir de mais ou menos umas 5 voltas. Contra o Hamilton, dá para perceber que a partir da terceira e quarta volta, Norris já estava igual
ou às vezes até mais rápido que o Hamilton. Acho que Verstappen teria problemas com Norris se houvesse mais umas 5 voltas pela frente. E quando acabou a corrida, Hamilton elogiou a curva 15 de Lando Norris. Eu separei um comparativo entre a melhor volta de Norris e uma excelente volta de Hamilton, que ele não estava tão próximo do Norris a ponto de perder muito downforce nessa curva 15. Veja a diferença de velocidade apenas na curva 15. São 15 km por hora a mais para a McLaren no meio da curva. Quanto ao Piastri, excelente ritmo de corrida, andou muito próximo do Norris o tempo todo, cerca de apenas 1/10 atrás por volta. Oscar Piastri perdeu o pódio por um detalhe. Se ele tivesse aguentado até o safety car para fazer sua parada, provavelmente ele conseguiria o pódio. Ele teria apenas que se defender do Hamilton na relargada. E como o Hamilton não foi capaz de ultrapassar Norris, que tinha um ritmo muito parecido com o de Piastri, não vejo por que ele conseguiria ultrapassar Piastri também. Pérez mais uma vez errou na classificação e precisou escalar o pelotão. Com o safety car na corrida, eu acho o 6º lugar muito pouco para o carro da Red Bull. E para finalizar, no GP da Inglaterra aconteceu uma situação curiosa entre 3 pilotos que terminou com esta cena no cercadinho. Adelantar a esos coches com uma rueda igual. Pobrecito. Carlos Sainz vinha sofrendo com os pneus duros na volta 44. Foi ultrapassado por Sérgio Pérez e logo vinha Gasly e Stroll atrás. Sainz retira sua sobreviseira perto da freada, que parece ter perdido a concentração por uma fração de segundo, que o faz errar. Gasly aproveita do erro de Sainz para passar por fora. Carlos Sainz dá uma espremida em Gasly, que fica transtornado e reclama muito no rádio. Reclama tanto que também desconcentra e deixa o Stroll colocar por fora dele. E aí, ele faz com o Lance Stroll a mesma coisa que o Sainz fez com ele e que ele reclamou tanto. Ele empurra o Stroll para fora que, sem justificativa, devolve como numa corrida de kart indoor, mirando no meio do carro do Gasly, que acabou abandonando. Tudo isso em uma volta.